A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, lição de número 10. Olha aqui o tema da lição de número 10, relacionamento ideal entre os cônjuges. Muito interessante aqui essa lição, tá bom? Essa lição aqui, nesse trimestre da editora Betel, tá falando de família, e aqui nós vamos prosseguir, né, esse tema muito bom, que é o tema prático, né, um tema que fala como deve ser o relacionamento ideal. Aqui eu vou dar algumas dicas. Bom, então vamos lá, vamos ver o que vai ter nesse vídeo aqui que eu vou passar para os irmãos. Vou falar aqui dos problemas das mentirinhas, né? Isso aqui são vários problemas na área da comunicação e um deles é esse que eu vou passar para vocês. E vamos passar aqui aquelas dicas de gestos para alimentar o amor, né? Para alimentar o amor entre os cônjuges. Muito interessante. Vamos falar aqui nessa lição. Amém, meus irmãos? Deixa o seu like aí, vamos seguir junto nesse vídeo, lembrando que não é um vídeo muito longo, tá? É um vídeo assim um pouco mais curto, tá bom? Mas é um vídeo com bastante conteúdo que você com certeza vai gostar muito. Vamos então entrar nessa aula aí abençoada. Eu sou o pastor Marcos André, este é o Clube da Teologia, um canal de estudos da Palavra de Deus. Texto áureo da lição está em 1 Coríntios 11, verso 11, que diz o seguinte: todavia nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher é sem o varão, no Senhor. 1 Coríntios 11, verso 11, tá aí a nossa verdade aplicada, diz o seguinte: o marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido, honrando como cabeça do casal. Bom, então aqui, né, vamos entrar já na nossa introdução. Tá? Na nossa introdução, eu vou ler aqui essa introdução contigo e aí já vou fazer um comentáriozinho sobre ela aqui. Bom, diz assim a introdução: precisamos alicerçar o nosso casamento em terreno sólido. Quem faz construção sobre areia não terá sossego quando chegar as tempestades. Nós somos responsáveis por mantê-lo estruturado e harmonioso. Bom, então aqui a gente já vê, quando ele fala de alicerce, né, a gente já vê que a lição ela vai estar ensinando a gente a prevenir problemas futuros, né? Ou seja, quem edifica um alicerce, ele está edificando, né, está preparando o futuro da sua casa. Esse futuro vai depender de como ele vai fazer esse alicerce, tá? Então o casamento, ele é praticamente isso. Você tem que estar nele, assim como em todas as áreas da vida, pensando no futuro, tá? Se preparando para o futuro. Você não pode viver, né, na sua vida de casado só o agora. Você tem que, né, ver como é que você vai estar, imaginar como vocês vão estar daqui a 10 anos, né? Então é importante você investir nesse casamento, investir hoje, tá? Já preparando, semeando aí para o futuro. Amém? Vamos entrar aqui nessa aula abençoada. Olha, eu vou deixar na descrição do vídeo os links para você conhecer o nosso trabalho no blog, no Clube da Teologia. Você também conhecer lá no Clube da Teologia os subsídios que eu preparo, onde eu preparo essa lição aqui. Tá muito lá, tá muito interessante, tem lá. E é o seguinte, esse roteiro que eu faço aqui, o vídeo, ele é construído em cima do subsídio, tá? Aqui o vídeo é um pouco curto, né? É verdade, mas lá o subsídio é bem completinho, todos os tópicos ali, a gente fala minuciosamente os assuntos ali interessantes para a aula dominical. Meus irmãos, vou deixar também na descrição do vídeo os links para você conhecer meus trabalhos, né, meus livros publicados, tá bom? E lá o nosso blog lá. Bom, vamos então entrar nessa lição, não se esqueça do like. Tópico 1, o tema desse tópico aqui é fundamentos do relacionamento conjugal, tá? Então nós vamos ler aqui, vamos ver aqui o primeiro subtópico, cujo tema é relacionamento com amor, né? E aí a gente vai falar aqui alguns assuntos interessantes do que eu prometi que ia colocar no vídeo, que são aquelas dicas, né, que eu falei. Bom, vamos aqui ler o primeiro parágrafo que diz o seguinte: a essência do amor é algo indescritível, inexplicável, pois ele não se mede, não se pesa, não se quantifica. Amar da boca para fora, sem atitudes que comprovem o amor, não tem sentido. É interessante essa afirmação do comentarista, e é nessa afirmação que a gente vai trabalhar isso daqui. Preste atenção. O que alimenta o amor do casal são as ações, as atitudes, os gestos, né? Não são as palavras. As palavras são boas, legais ali no momento, mas elas têm poder de alimentar esse amor muito pouco. O que alimenta o amor são gestos, dentro do casamento, né, principalmente. Bom, a gente vai ver isso aqui, eu vou deixar aqui umas dicas
De que são gestos que alimentam o amor? Que são esses gestos de amor? Bom, no caso do homem, né? Assim, aquelas surpresas, presente surpresa que você pode dar, um presentinho simples, né? Uma atividade que o seu cônjuge gosta, entendeu? A lição vai falar melhor sobre isso mais à frente, mas aqui eu já vou dando esse adianto, né? As ações. A gente tem que entender que ações valem mais que palavras, né? E uma coisa que você fizer pela pessoa amada, um pequeno gesto ali no seu dia a dia, vai fazer muita diferença, tá? Isso aí vai ser muito bom, tanto para a pessoa que recebe quanto para a pessoa que pratica, dá uma satisfação pessoal. Isso aí alimenta o amor. Mais à frente um pouco a gente vai falar sobre gestos, vou dar mais pormenores sobre isso, tá? Para a gente poder ficar umas dicas melhores aí para os irmãos. Você pode até praticar na sua família, no seu casamento, com certeza. Bom, vou ver aqui no terceiro parágrafo. Diz assim, ó: o que é substancial para você pode parecer pequeno e sem valor aos olhos da pessoa amada. Faça um estudo minucioso para saber as necessidades e desejos do seu cônjuge. O que é mais importante para ele? Cada pessoa tem uma carência. Procure saber a carência da pessoa amada e acerte precisamente. Interessante o que o comentarista coloca. Você tem que estar estudando a pessoa amada, né? Saber o que a pessoa gosta, né? E interessante aqui porque a vida, as pessoas vão se modificando, né? No decorrer da caminhada. As pessoas vão dando atenção a outras coisas, às vezes trazem algum projeto lá de quando era mais novo, né? Então as pessoas vão se modificando durante a caminhada e você tem que estar estudando o seu cônjuge constantemente, né? Minuciosamente, como o comentarista coloca aqui, é importante, tá? Você saber o que ela gosta, quais são as carências, o que ele gosta, né? Os gostos, tá? Um exemplo que eu dou aqui é o seguinte, ó, por exemplo, se a mulher gosta de jardinagem, olha as dicas, né, dos gestos de amor. Se a mulher gosta de jardinagem, você, homem, experimente passar um dia com ela ali, levar ela num horto, né? Então, se vocês têm um quintal, faça ali um plantio, alguma coisa, faça uma atividade de jardinagem com ela. Ela com certeza vai gostar, isso aí vai ser uma surpresa para ela, vai ser algo bom, né? E no caso da mulher, por exemplo, vai que o marido, por exemplo, goste de carros, né? Ele gosta muito desse assunto. Então, procure ali se interessar um pouco, assista, hoje em dia, né, tem tantos vídeos, tanta coisa aí na internet que você pode aprender, tá? Então procure se interessar um pouco pelo assunto, né, para você ver, para você até melhorar o seu diálogo com ele. Muito interessante isso daqui, né? Vamos para o próximo. Eu vou pular o subtópico 1.2 e vamos para o 1.3. O tema desse subtópico é relacionamento com diálogo. E aqui está muito legal. Eu vou ler aqui esse primeiro parágrafo, diz o seguinte: o diálogo deve ser com uma linguagem simples, objetiva, de fácil compreensão, sem rodeios, com educação, respeito e verdade. A educação firma qualquer relacionamento, o respeito mantém o poder de diálogo, a verdade sobressai a qualquer posição contrária. Quem edifica sua casa com mentiras está edificando na areia. Uma chuva de verdade a destruirá. Muito tremendo esse negócio. Bom, irmãos, olha só, o diálogo ele é a ferramenta da comunicação. Ele é talvez a principal ferramenta da comunicação. Porque é dialogando que vocês vão se entender, que vão chegar a acordos. Isso é importante, tá? O casal que não dialoga, dificilmente eles vão conseguir crescer juntos, alcançar uma maturidade, tá? E uma coisa que você que vai dialogar com a sua esposa, você com o seu marido, você tem que tirar dos seus lábios, afastar da sua boca completamente isso daqui, ó, que foi comentado, ó, a falta de respeito. Toma cuidado para não ofender o seu cônjuge, né? A falta de educação e as mentirinhas. Eu vou falar aqui, ó, três mentiras que os casais cristãos geralmente aceitam e não pode, tem que afastar todas as mentiras. Ó, primeira, as mentirinhas, as pequenas mentirinhas, essa é a primeira. Segundo, as mentiras de brincadeira, brincar de mentir. Essa é a segunda. E terceira, as mentiras por proteção. Às vezes você não quer, né? Ali tem medo da reação do seu cônjuge,
aí inventa uma mentira. E essas aí, todas essas mentiras, qualquer mentira tem que afastar da sua boca, tá? No seu diálogo com o seu cônjuge tem que ser verdadeiro. Fale a verdade, irmão. Fale a verdade, minha irmã, porque para manter o seu casamento, vou te falar o fundamento dessa dica aqui. Se você mentir nas coisas pequenas e o seu cônjuge descobrir a tua mentirinha, ele vai perder a confiança nas coisas grandes. Ele vai achar, se ela ou se ele mente para mim, nisso daqui, e quando acontecer uma coisa mais grave, eu não vou ficar sabendo jamais pela boca dele, pela boca dela, né? Então tem que tomar muito cuidado, afaste do seu diálogo, do seu relacionamento as mentiras, seja mentira por brincadeira, seja mentira, pequenas mentirinhas, ou seja mentira por proteção. Jamais aceite isso. Meus irmãos, vamos aí para o próximo tópico. Tópico 2, o tema desse tópico é aprimorando o relacionamento conjugal. Aqui, coisas muito legais aqui. O 2.1, o tema desse subtópico é aprender a renunciar. Bom, aqui vou ler esse primeiro parágrafo que está muito interessante, diz assim, ó: a nossa vida é marcada por renúncias. Sempre que me dedico a uma coisa, preciso renunciar às outras. Às vezes preciso renunciar a uma coisa que eu gosto, por causa das minhas convicções e dos meus princípios. Abrir mão de alguns desejos pessoais em benefício mútuo, abrir mão de posições radicais para ser flexível a pontos de vistas diferentes. Muito interessante, e está falando de você renunciar em prol do seu casamento, em prol do relacionamento com o seu cônjuge, tá? Quando você, todo mundo tem que ter em mente que vai precisar renunciar a alguma coisa, para o seu casamento ficar bem, alguma coisa vai ter que ser renunciada aí, porque vocês são pessoas diferentes, né? Nem sempre vocês vão estar de acordo em tudo, tá bom? Então a gente vai ter que entender que isso só vai ter valor se os dois, né, souber renunciar e os dois souber reconhecer, né, o esforço do cônjuge que renunciou. Às vezes pode ser, por exemplo, renunciar a uma mania que você tem, tá? Isso a tua esposa não gosta, né, daquilo, você vai ter que se esforçar para perder essa mania. Um vício, né, ou talvez um hobby. Não coloquei no meu subsídio lá, mas eu vou já acrescentar porque me veio agora na cabeça. De repente você tem um hobby que o seu cônjuge não gosta. De repente aquele hobby você vai analisar, ver que ele é prejudicial de verdade. E aí você vai e renuncia a isso. Isso só vai ter valor se o cônjuge souber observar também, né? Souber observar ali que você está renunciando. Então você precisa também estar atento às renúncias que o seu cônjuge faz, né? Tem que ficar ligado, para você também, em contrapartida, também reconhecer isso. Senão não adianta, né? Senão o casal não tem ali acordo entre eles, né? Bom, vamos aqui no segundo parágrafo, ele diz assim, ó: mas não pode os dois, um dos cônjuges recuar ou renunciar o tempo todo. Tem que ter consciência de ambas as partes para ver equilíbrio e harmonia. Ou seja, os dois têm que estar renunciando juntos, né? Não pode só um renuncia tudo, né? Tudo o outro pede, não gosto que você faz isso. Aí a pessoa vai lá e deixa de fazer e o outro não faz nada. E o outro não renuncia a nada. Não pode, os dois têm que ser juntos, né? E sobre renunciar a alguma coisa aqui, eu quero deixar um acréscimo para os irmãos, tá? Evite solicitar que o seu cônjuge renuncie a sonhos e projetos que ele tem. A não ser que esse sonho e projeto do seu cônjuge seja uma viagem pela Europa sozinho. Aí não, aí tem que renunciar mesmo isso daí. Mas evite colocar ele contra a parede e falar assim, esse seu sonho, ou você escolhe esse sonho ou eu, né? Evite esse tipo de coisa. Pode ser que você tenha uma decepção na resposta dele, tá? Já viu aquela frase, né? Uma piadinha que existia aí, que o rapaz falava assim: a minha esposa pediu para eu deixar de surfar, para eu escolher entre o surf ou ela. Vou sentir saudade da minha esposa. Olha, já evita uma coisa desse tipo. Às vezes o seu cônjuge tem um sonho desde a infância de fazer uma universidade, de fazer medicina, por exemplo, e aí ele nunca teve oportunidade, mas casou, e aí agora ele tem uma oportunidade, de repente o salário está podendo, e aí você vai e tenta jogar um balde de água fria, né? Tenta falar para ele, tirar isso da cabeça dele. Isso aí pode causar frustrações no futuro, então tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Vamos pular o tópico 2.2, subtópico 2.2 e vamos para o subtópico 2.3.
E o tema do subtópico é aprender a perdoar. Eita, esse daqui é forte, né? Vou ler aqui o primeiro parágrafo, que diz assim, ó: não imputar mais o erro e não sentir mais a dor da ferida. Perdoar não é esquecimento, mas deixar o passado para trás e seguir em frente. Bom, então, como foi dito aqui na lição, perdoar não é esquecimento, até mesmo porque se a pessoa esquecer dos erros que já aconteceu, ninguém cresce, né, em maturidade. Então, por isso mesmo a gente vai sempre se lembrar. Bom, então, já que não é esquecimento, a pessoa que foi perdoada tem que dar tempo. Por quê? Porque a outra pessoa está ferida, né? Se você cometeu uma ofensa contra o seu cônjuge e ele te perdoou, dê tempo, porque você precisa primeiro reconquistar a amizade, reconquistar a confiança. Houve uma quebra da confiança, houve um problema e você tem que dar tempo. E a pessoa, o ofendido, né, o cônjuge ofendido, tem que também, pelo seu lado, não ficar ressuscitando mortos, né? Não ficar trazendo coisas que já foram resolvidas, já foram perdoadas, né? Então tem que evitar isso daí. Por quê? Para os dois poderem ter harmonia, senão nunca vai ter harmonia, né? Se ficar toda hora lembrando do ocorrido, né? Tá bom, meus irmãos? Isso aqui é importantíssimo. No segundo parágrafo diz assim, ó: perdoar não é o que sai da boca para fora, mas o que fica demonstrado nas atitudes a partir de então. Nenhum relacionamento pode dar certo sem perdão. Mas preste atenção, quem pede perdão demais é porque está errando demais, né? Então a gente tem que entender que a pessoa que está sempre errando, né, não aprende com o erro, provavelmente perdeu o respeito, ou perdeu o amor, ou perdeu ambos, né? Então não pode, você ama uma pessoa e você erra com essa pessoa, você vai buscar pedir o perdão. Foi perdoado, foi agraciado com o perdão, então agora você tem que fazer de tudo para não acontecer mais aquele erro. A pessoa que erra demais o mesmo erro, né, ou até mesmo outros erros, é porque está perdendo o respeito pelo cônjuge, ou não tem amor mais pelo cônjuge. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso daí. Você precisa estar crescendo em maturidade. Se errou uma vez, passa para a próxima etapa, não errando mais aquele erro ali, tá? Amém, meus irmãos? Vamos ao próximo parágrafo, ao próximo tópico. Tópico 3, o tema desse tópico é alcançando a maturidade conjugal. Eu vou ler aqui o primeiro subtópico, o 3.1, o tema é relacionamento com mutualidade. Vou ler esse primeiro parágrafo que diz assim, ó: significa abranger mais de uma pessoa. Cada pessoa tem e continuará tendo a sua individualidade, mas no casamento não é aceito o individualismo. O eu, o egoísmo, né, e o egocentrismo, tá, ficaram para trás. Então ele está dizendo aqui que agora não é mais só você sozinho, você tem agora, né, o cônjuge, então agora você tem que aprender o sentimento de parceria. Então o segredo é você tirar do seu vocabulário agora palavras como aquele pronome, né, pessoal do caso reto, eu, né, tira esse pronome aí, você vai substituir ele pelo nós, tá? Tira o pronome possessivo meu e agora vai substituir esse pronome pelo nosso, né? Então todos os seus projetos, todos os seus planos agora tem que incluir seu cônjuge, tem que saber disso daqui, tá? Então você, eu vou dar aqui um exemplo de algo que aconteceu, já tem um tempinho já, o jogador Lionel Messi, você deve lembrar disso daí. Ele, numa foto, né, numa foto ali da premiação Bola de Ouro, se eu não me engano, na hora das fotos ali, um dos diretores do evento pediu para que a esposa de Lionel Messi se afastasse um pouco ali das fotos, para ela não sair na foto. O Lionel Messi, ele ficou chateadíssimo com a situação, dava para ver na expressão facial, tem vídeo sobre isso, e aí ele puxando a esposa de volta, ela fez parte de todas as fotos. Então aquele exemplo dele chamou a atenção, né? Viralizou na internet, né? Todo mundo ali começou a se interessar pela história do Messi, e ali vários canais na mídia postaram a história de vida deles, daquele casal muito legal. A gente ficou sabendo que eles, né, desde a infância eles já tinham ali um relacionamento, né, da infância, né, desde a sua juventude já tinham um relacionamento muito interessante. Aí a gente vê que
a gente vê que é importante o casal estar junto, estar unido, né? O marido zelar pela mutualidade com a esposa, com a cumplicidade, e a esposa igualmente, tá? Meus irmãos, eu vou passar para o próximo subtópico. Aqui, o subtópico não, o próximo parágrafo diz assim, ó: na mutualidade, o que é meu é seu também. O que eu participo, você participa também. Onde eu estiver, você poderá estar também. Os meus amigos são teus amigos, importante isso daqui, ó. Também depois de casados, ou são amigos dos dois, ou não pode ser amigo só de um. Muito interessante. Às vezes o casal traz amizades de antes do casamento. Tá? Aí só pode acontecer. Nesse caso, os amigos têm que ser apresentados, né? Tem que se apresentar. Isso aí com certeza acontece no noivado, né? Mas se aquela amizade não agradar o seu cônjuge, irmão, faz o seguinte: você não descarta de cara a amizade, né, para não ficar mal educado, né, e até mesmo porque às vezes você gosta da amizade da pessoa, mas você não convém se investir numa amizade que desagrade o seu cônjuge, não convém, né? Não é interessante. E quando eu falo investimento, eu falo de eventos junto, né, de saídas para jantar, ou praia, ou cinema, sei lá, né? Quando eu falo de investir na amizade, é isso. Invistam em amizades que são dos dois, são do casal, são de ambos. Chame para um churrasco na sua casa aqueles casais de amigos que os dois gostam. Aí você vai chamar para sua casa, meu irmão, um amigo teu que a sua esposa não gosta, ou você, mulher, vai chamar para sua casa uma amiga tua que o teu marido não gosta. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí, tá? A gente tem que saber lidar com essas coisas, né? Quando fala em amizade, a amizade tem que ser a amizade do casal. Isso aí, nesse caso, também tem que ter essa mutualidade aqui que a lição está falando. Bom, vamos aqui no próximo subtópico, 3.2. E aí eu vou pular, não vou falar o 3.3, tá? Então esse aqui vai ser o último subtópico, 3.2, e o tema é relacionamento com reciprocidade. Bom, vou ler aqui, isso aqui tem coisas boas, bem interessantes. Vou ler esse primeiro parágrafo que diz assim, ó: significa dar e receber. Retribua todo esforço ou mesmo o menor benefício recebido da pessoa amada. Recompense o ato mais simples que receber. Dê valor no que a pessoa fez ou faz por você. O casamento é uma pista de mão dupla. Mãos abertas e braços estendidos. Tá? Ombros amigos, um para o outro. Então, é reciprocidade. É dar e receber, é você responder da mesma forma que o seu cônjuge está te tratando. Irmãos, a verdade sobre isso é que o casal vai ser muito feliz quando o cônjuge tentar um agradar o outro. Isso aí traz muita felicidade, traz felicidade mútua ao casal. E isso aí é bíblico. Eu vou dar o versículo para você. 1 Coríntios 7:33, olha o que diz, ó, o apóstolo Paulo falando: mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Então o apóstolo Paulo está comentando aqui que o casado, ele cuida de como vai agradar a sua esposa. O apóstolo Paulo está falando isso, ele está ensinando, claro que ele está falando de uma outra coisa, mas ele está dando isso aqui como exemplo. Que o que é casado, ele não consegue trabalhar na obra de Deus melhor, né? Claro que hoje em dia as coisas mudaram bastante, né? Então a gente vai ver que isso daqui é importantíssimo. Você que é o seu marido, esposa, tem que tentar agradar o seu cônjuge, tá? Quando você faz isso, o seu casamento, você vai sentir satisfação no casamento. Tá bom? Aqui eu vou falar de algumas coisas que dá para fazer, tá? Lembra das dicas que eu falei, dos gestos de amor? Então vamos lá. Para o marido, ele pode fazer, por exemplo, ó, o presentinho simples, isso aqui é de lei. Leve uma caixinha de bombom para sua esposa, veja o que ela gosta. Lembra do estudo minucioso? Né? De repente ela gosta de flores, por exemplo. Então, invista aí, ó, caixinha de bombom, um jantar, né? Prepara convida ela para sair para jantar, tá bom? E deixa a sua criatividade. O que a sua criatividade trouxer, você prepara como surpresa para ela, tá? E aqui a esposa também, né? A esposa também pode, ó, preparar um jantar para o esposo, tá? Agradar ele com uma coisa que ele gosta. São pequenos gestos do dia a dia que
faz com que você agrade o seu cônjuge. Isso aqui é muito interessante. Essas atitudes aí, elas alimentam o amor, tá? Bom, vamos aqui no segundo parágrafo. Aqui talvez fique um pouco desconfortável para você falar na escola dominical, porque ele trata do assunto de sexo, né, da área sexual. Eu vou ler aqui o que está na lição, ó. Pague toda a benevolência, 1 Coríntios 7, verso 3. Tudo no casamento é bom se atender a ambos os lados. Se é bom para um lado, se é bom só para um lado, apague. Entenda que o prazer conjugal deve pertencer aos dois, tá? Então, no caso, isso aqui está falando da parte sexual, né? Porque o texto de 1 Coríntios 7, verso 3, fala dos dois procurar pagar a benevolência um ao outro na questão sexual, tá? Então, eles têm que, nessa questão aí, tem que procurar um tentar agradar o outro. Vamos entender o seguinte sobre isso daqui. O acréscimo que eu quero dizer é que no ato sexual, quando um procura satisfazer o outro, o casal se satisfaz mutuamente. Essa é uma realidade, né? Impressionante, mas isso é da natureza. Quando um procura satisfazer o outro, eles se satisfazem juntos, tá? Isso aqui fica muito interessante. Porém, preste atenção, talvez você, professor, fique desconfortável para falar isso aqui na sala de aula, né? Então, de repente, você pode pular essa parte, ou se a classe for madura, né? Aí sim, uma classe de obreiros, por exemplo, uma classe mais madura, tá? E às vezes nessa classe é até importante que se fale isso daqui, tá? Mas uma classe de jovem, não, evita falar isso aqui, porque não cabe aqui na aula aqui. Tá bom, meus irmãos? Amém? Deus abençoe. Essa aqui foi a nossa aula de número 10, a lição de número 10 da revista da editora Betel. Se você esteve conosco até agora, deixa o seu like aí no vídeo, tá bom? E uma excelente aula para você.